Financiar imóvel vale a pena? O momento atual é o momento propício para eu entrar numa dívida de 35 anos? É possível quitar um financiamento de imóvel de 35 anos em menos de 10 anos? Se você tem um financiamento imobiliário aí, mesmo que não tenha, pense em fazer. Se você tem interesse a pelo menos uma dessas perguntas, esse vídeo aí foi feito para você. Seja bem-vindo, sou Isaías e estou aqui para compartilhar informações hoje sobre financiamento imobiliário. Primeiro quero te dizer aí se estamos no momento atual para fazer financiamentos imobiliários e depois eu vou compartilhar 5 dicas para que você possa aí ter um financiamento de 35 anos reduzido para 10 ou até menos que isso. Então, antes de começar, já vai curtindo, já se inscreve no canal, clica no sininho para que você receba conteúdos aí como esse e para que esse vídeo também seja distribuído para mais pessoas e também para dar uma força, lógico. E vamos lá. Bom, primeiro momento aqui que eu quero compartilhar com você, nós estamos num momento que a Selic está muito alta, tá? Comparado aí com os períodos anteriores, a Selic chegou a 2% aí, uns tempos atrás, e hoje ela está aí a mais de 12%. Bom, quero te dizer que o financiamento, a taxa de financiamento imobiliário, ela varia conforme a variação da Selic. Nem sempre é a variação exata, existem vários bancos, essa taxa varia de banco para banco, o contrato de financiamento varia também de banco para banco, mas eu te digo que se você considerar o ano passado, outubro de 2022, com relação a esse ano agora, outubro de 2023, tiveram variações nas taxas de desde 8,5% para até 11,5%. A gente pode imaginar que de 8,5 para 11 não é tanto. Mas considera isso um financiamento imobiliário no valor de 30 anos ou 35. Então é um valor absurdo, com certeza. Então estamos aí num dos patamares maiores da taxa de financiamento e da taxa de juros, por ter algumas expectativas de que essa taxa aí venha a reduzir, eu aconselho que aguarde um pouco até ter essa definição da economia. Se essa taxa reduzir, você possa aí fazer um financiamento pegando taxas melhores aí junto aos bancos, né? A Caixa, que é um dos bancos mais conhecidos, eles, os que têm as menores taxas de financiamento, porém exigem a maior quantidade de documentação, mas tem também outros bancos com outras instituições com taxas muito boas e um processo também menos burocrático para conseguir aí fazer o financiamento, certo? Então dá uma guardadinha e vamos falar agora sobre os benefícios, né? Os benefícios do financiamento. Bom, uma empresa para crescer, ela muitas vezes precisa de capital de terceiro. E quando a taxa está atrativa, ela vai, então, e ela entra em dívida. Mesma coisa nós aí. Se a gente vê uma taxa atrativa para o financiamento, nós precisamos do dinheiro de imediato. Já falei sobre o consórcio, as diferenças, né? Que um consórcio não tem juros, diferente do financiamento. Pode ser uma boa opção. Você está precisando de um imóvel para morar e tudo, pode ser uma boa opção. Só que toma cuidado, porque se você faz um financiamento num prazo de 30, 35 anos, e você faz isso levando em consideração que você vai levar esse financiamento até o final do período, aí é algo assim que você tem que tomar muito cuidado. Porque um financiamento de 500 mil reais, dependendo da taxa que você pegou nesse período aí de 30 anos, você vai acabar pagando aí mais de R$1 milhão. 500, que era o valor que você pegou com o banco, e às vezes mais 500, ou até 1 milhão, 1.500, tudo depende da taxa que você vai pagar só de juros para o banco. Além de que quando você faz o financiamento, você tem também aquelas demais taxinhas que eles cobram, né? Você tem o seguro, e fique esperto, porque o seguro que você faz não é o seguro do seu imóvel completo, não. É o seguro que dá cobertura para o valor que você está devendo para o banco, porque quando você faz o financiamento, ele fica alienado no nome do banco lá, que foi a instituição que te emprestou o dinheiro. Então, para eles terem uma garantia, o que eles fazem? Eles te obrigam a contratar esse seguro residencial, que vai te dar essa cobertura. Salvo em alguns casos, pode ser que você tenha uma cobertura distinta que te cubra o imóvel todo, mas tem muita gente que às vezes deixa de quitar o financiamento, considerando que a casa está segurada, mas não é. Na maioria dos casos, o que está segurado é o valor que falta do seu financiamento. Para que você entenda melhor, imagina que um imóvel de R$1 milhão e você financiou 300 mil, teoricamente o valor que está coberto no seguro que você está pagando no seu financiamento é esses 300 mil. Pode crer. Então pensa bem se vale a pena às vezes você ter um seguro residencial ou não, mas tenha isso em mente. Outras taxas também que são cobradas das próprias instituições, que fazem com que o custo efetivo total, que é a taxa de juros efetiva que você paga pelo financiamento, acaba sendo um pouquinho maior.
Então tudo isso deve ser levado em consideração. Se você leva esse período para o final, acaba sendo algo muito penoso, porque você vai pagar 3 ou até 4 imóveis, 4 vezes o valor que você financiou, e quando você for vender o imóvel, você vai vender ele com um valor muito menor do que esse. Então assim, financiamento vale a pena, desde que você tenha em mente quitar ele o quanto antes possível. Porque quanto maior o prazo, maior é o valor dos juros que você vai pagar. É a fórmula dos juros compostos. Só que nesse caso, ela é invertida. Então, se você faz esse financiamento, você tem que planejar em pagar ele, em quitar ele em 10 anos, no máximo. Por quê? Você vai pagar menos juros. Tá, mas você pode estar se perguntando, pô, mas como fazer isso? Como que eu vou quitar um financiamento de 30 anos em 10? Bom, primeiro eu quero falar de algumas informações importantes para que você entenda o financiamento. Você vai ter o valor da sua parcela. O valor da sua parcela, ela é formado pelo valor dos juros e pelo valor que é o amortizável, que vai amortizar do seu saldo devedor. E quando você começa a fazer um financiamento, dependendo da modalidade que você escolhe, o valor que você amortiza, ele chega a ser algo assim, 20% do valor total da parcela. No começo do período você está pagando praticamente que juros, e um juros muito alto. Então eu lembro de quando eu fiz o meu financiamento, já fiz 2 financiamentos, e quando eu fiz o meu primeiro financiamento, quando eu via o boleto, eu ficava assustado, porque um boleto, imagina assim, que de R$2.000, R$300 era para amortizar o saldo devedor, e o restante era tudo juros. Dá vontade de chorar até, porque existe investimento que você faz aí que tem essa proporção do valor financiado com relação ao valor que vai amortizar e os juros, né? Então assim, você tem que se livrar disso quanto antes. E como que você vai se livrar disso? Fazendo aportes extraordinários. Uma das dicas aqui, primeiro, o valor que você vai financiar, ele deve ser um valor, você tem o seu salário, você tem seu salário líquido até, melhor considerar o salário líquido. Tem bancos que eles nem te emprestam o valor, e se você não atende a esse requisito aí, 1/3, o valor da parcela tem que ser no máximo 1/3 do seu salário mensal. Imagina assim, que se você ganha 1.000, você tem que financiar no máximo 333, o valor da sua parcela por mês. Por que isso? Para que você tenha aí um montante extra para você pagar seus outros gastos. O banco sabe que se a pessoa faz o financiamento lá no gargalo, ela vai acabar ficando inadimplente. E vai ser ruim para o próprio banco isso, porque ele não vai receber o seu montante e, na pior das hipóteses, ele chega a tomar o imóvel de você. Então, para a segurança do banco e a sua, ele já estabelece esse limite aí de 33, de 1/3, né? De 1/3 do valor aí que vai ser financiado. E com isso, dependendo dos seus gastos, da sua estrutura familiar, você pode ir montando e juntando aportes aí para poder fazer as suas amortizações. Porque é aí que está o segredo. Quando vem a parcela, ela vem naquela estrutura de que você tem o valor de juros e você tem o valor que vai ser amortizado. Imagina assim, você financiou 300 mil, você vai amortizar 100 mil, ele não vai amortizar juros. Lógico, depende da escolha que você fizer. Mas ele vai reduzir do quê? Do saldo devedor. E aí com isso, você faz basicamente um refinanciamento desse valor e aí a taxa de juros vai caindo. Você pode também reduzir o valor da parcela. Imagina que você começou a fazer um financiamento de que a parcela estava muito alta, você também pode reduzir o valor da parcela. Você pode pular algumas parcelas, você pode fazer coisas. Mas aonde que vale mais a pena para você que vai fazer a amortização do seu financiamento, que quer pagar menos juros, que quer se livrar logo disso? É sempre reduzir o número de parcelas. Então, primeira dica, né? 1/3 do seu salário. Segunda dica, faça amortizações constantes, usando sua PLR, seu 13º, ou às vezes até criando um banco aí de investimentos que você vai pondo aí na renda fixa. E por que renda fixa? Porque você vai usar esse dinheiro depois de 1 ano para poder fazer a amortização. Então você monta esse banco, quando deu 1 ano, ou 2 no máximo, você vai lá e amortiza. Como? Reduzindo o número de parcelas, certo? Terceira dica, FGTS. É isso aí. Se você deixa o FGTS para quem é CLT, para quem trabalha aqui, a empresa lá vai e deposita o Fundo Garantidor de Tempo de Serviço, bom, hoje ele tem um rendimento pífio, que é a TR. É muito menor que a inflação. Então, teoricamente, esse dinheiro que você recebe, que é um salário por ano, se não me engano, mais ou menos assim, ele é depositado num fundo ali
E esse fundo ele tem um rendimento menor que a inflação. Já tem várias discussões tramitando no jurídico para que se altere o fator de correção para que seja algo mais próximo da inflação, mas nunca se sabe se isso vai dar certo e se for dar certo, se vai ser retroativo ou não. Você tira esse dinheiro então a cada 2 anos que você acumulou no seu FGTS e vai e amortiza o financiamento. Como? Reduzindo ainda mais a parcela. Então, teoricamente, você a cada ano você vai ter um aporte extra e a cada 2 anos você vai amortizar também o seu FGTS. Outra dica também, imagina que você fez o seu financiamento agora, que você contratou com um banco, você fez no pior período, mesmo que não seja agora, eu estou dando um exemplo para taxas, e você fez um financiamento com uma taxa de juros de 13% ao ano. É uma taxa recorde, conseguiu encontrar essa taxa aí, e, enfim, você tem seus motivos e estava precisando. E à medida que você foi pagando as parcelas e tomando essas ações aí que eu estou falando para que você faça as amortizações para pagar mais rápido o seu financiamento, você foi percebendo que mudanças na economia e foram sendo reduzidas essas taxas de financiamento. E você fez um financiamento para 30 anos, vai pagar em 10, 20. E agora? Você tem saída? Tem sim. Imagina que a taxa que você está, com o passar do tempo, você financiou a 13% e a taxa agora esteja 5%. Simples, você negocia com o banco e você refinancia, faz o refinanciamento. Você vê quanto que está o seu saldo devedor e aí então, nesse saldo devedor, como que você faz? Você faz um novo financiamento com o banco para quitar o anterior, só que numa taxa bem menor. E aí isso daí vai reduzir bastante o valor das suas parcelas. E você vai se agradecer por isso. Então, essa é uma outra dica que eu te passo. Dependendo do momento que você fez o seu financiamento, você pode fazer o refinanciamento a uma taxa menor. E se acontece o contrário, hein? Imagina assim, que você fez o financiamento a 5 e aí a taxa de juros subiu para 20. Opa, aí você tem um cenário muito bom, né? Porque você pode até fazer uma conta para ver se vale a pena amortizar ou se vale a pena você deixar o seu dinheiro investido e ganhando 2, 3 vezes mais para daí depois você fazer as amortizações. E pode acontecer também o contrário. Da taxa que você tem no seu financiamento ser 5%, por exemplo, dando exemplos de taxas, né? E hoje a taxa atual está 15%. Então imagina, você se deu bem, você pegou o dinheiro, seu custo do capital foi muito baixo comparado com a taxa que está hoje. E às vezes vale até a pena você acumular um período por mais tempo investido para aproveitar essa taxa alta, para quando ela começar a baixar, você vai lá e faz a amortização. E com isso, com certeza você vai reduzir o prazo aí do seu investimento, ok? Então, para concluir, né, existem várias maneiras para que você reduza o prazo das parcelas do seu financiamento, fazendo aportes constantes, pagando as parcelas, nunca deixando de pagar, porque senão os juros e a multa é muito alto, mas tenha sempre em mente em quitar no menor prazo possível. Quando você for amortizar, sempre amortize reduzindo o número de parcelas. Você vai pagar menos juros com isso. E o valor é muito significativo. Use o FGTS, não deixe o FGTS lá desvalorizando, rendendo menos que a inflação. A cada 2 anos vai lá e saca tudo. Não tenha medo disso. Saca tudo porque você está sacando para pagar o seu próprio imóvel. Então vale muito a pena. Mais tarde vai dar uma dor de barriga aí, e se você não tem como marcar com a parcela do seu financiamento, o que vai acontecer? Eles vão te tomar o imóvel, vai para leilão. Eu conheço casos aí de gente que acabou indo para leilão. Você está endividado, foque em resolver e eliminar essa dívida aí o quanto antes para você estar livre, para aí depois poder fazer maiores investimentos. Faça aportes constantes, fica de olho na taxa de juros, se reduziu e se financiou num valor maior, lógico, você não vai refinanciar se reduziu 0,1%, mas converse com o seu banco, vê a possibilidade de fazer o refinanciamento, vai valer muito a pena. Em um futuro vídeo a gente vai falar sobre diversas maneiras de financiamento, que é a tabela SAC, que é o sistema de amortização constante, que é o Price, mas nesse daqui eu espero que tenha ficado claro a mensagem. E nunca deixe o seu financiamento para pagar e pagando as parcelas até o fim do prazo. Não fique confortável com isso, porque às vezes você vai ficar pagando por 30 anos, um terço da vida,
um financiamento e você vai pagar muito mais do que aquela casa que você comprou vale e vai vender ela por muito menos do que o valor que você pagou, considerando a parcela de juros. Eu tenho aí, já tive 2 financiamentos, um deles eu quitei em 5 anos, 6 anos, e assim, seguindo essa metodologia, era um financiamento de 30 anos, o valor, se não me engano, era de 180 mil reais na época, e consegui quitar. E quando eu vendi o imóvel, eu ainda tive um lucro que cobriu aí a inflação, já descontando as taxas e despesas. Então, mesmo se eu tivesse feito um consórcio, eu ia ter me dado bem aí com relação a esse financiamento. E se você tiver alguma sugestão, alguma dica, compartilhe aqui, que será um prazer, talvez, gerar um conteúdo específico para você, ok? Um grande abraço.